Olá, quero cumprimentar a todos os meus irmãos, minhas irmãs, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos aqui hoje para fazermos uma pequena leitura na Palavra de Deus para meditação. E para esta meditação eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3. Nós estaremos fazendo aqui uma pequena reflexão. A palavra de Deus em João capítulo 3, do versículo 1 a seguir, conta a história de Jesus Cristo, que está instruindo um doutor da lei. E o texto aqui diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E ela começa assim, no versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus prezados amigos, companheiros, ouvintes desta pequena reflexão da Palavra de Deus, nós observamos aqui um ensinamento de Jesus Cristo, uma instrução de Jesus, o esclarecimento dele a uma pessoa que estava almejando conhecimento acerca da vida eterna. Esta pessoa não era uma pessoa qualquer. Ele era um dos principais dos fariseus, um homem letrado, um homem que talvez tivesse gastado toda a sua parte da sua vida no conhecimento, talvez subindo cada degrau daquela escada até chegar ao topo do tal conhecimento. E agora assume ali o seu lugar privilegiado ao lado dos demais doutores. Mas este homem, além de ser um homem estudado, formado, estar ali numa posição elevada, este homem, ele ouvia uma voz diferente que talvez a maioria das pessoas ali não conseguem, ou não conseguiram, talvez até no presente momento em que narra as Escrituras Sagradas, ouvir esta voz. Porque a voz, quando ela fala aos nossos corações, às vezes nós não damos a credibilidade. Não temos a sensibilidade de ouvir a voz do nosso coração. Nicodemos poderia estar por ali distraído, até porque era um líder,
e a sua ocupação ali talvez estivesse preocupado com o seu bem-estar, com a sua reputação, mas não era isso. Não era isso que o coração de Nicodemos dizia. Quando a Bíblia diz que Jesus apareceu por aqueles contornos ali, estava ali pregando a palavra de Deus, e tudo isso atraía as pessoas, fazia com que as pessoas se simpatizassem, que elas viam naquelas mensagens, naquelas palavras que se deslizavam pelos lábios de Jesus Cristo, como sendo o alimento para as suas almas. E realmente, as pessoas que iam, as famintas, as pessoas que tinham sede, que tinham fome de justiça, elas se aproximavam de Jesus e era saciado. Talvez naqueles tempos, como nos nossos dias de hoje, quantas pessoas estivessem morrendo por falta de esperança. Talvez o mundo estivesse naquele tempo virado de ponta cabeça como nos nossos dias de hoje. Talvez, irmãos. Mas o que aconteceu com aquele homem, aquele príncipe dos judeus? Poderia dizer e fazer uma comparação como se fosse, por exemplo, hoje, no Palácio do Planalto, um daqueles deputados estadual ou federal, ou talvez um ministro daqueles que estão ali presenciando ali o Palácio do Planalto. Poderia talvez estar sentado ali entre eles. Nicodemos poderia ser um desses homens. Mas Nicodemos tinha uma diferença enorme. Talvez as práticas dos seus companheiros, talvez Nicodemos não concordasse com isso. Aquele mestre era um mestre diferente. E quando ele então, observando, com aquela visão de águia que ele tinha, observando ali os acontecimentos ao seu redor, por que aquela multidão se simpatiza tanto com aquele homem que não tem no seu dedo um anel de formatura? Eu estou falando de Jesus, que não tem um anel de formatura, não tem uma coroa de rei sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que a aparência de Jesus, ele era como a raiz das árvores secas. As pessoas não davam para ele a mínima. Era como se fosse um forasteiro, como se fosse um andarilho por aí. Mas quando aquele homem falava, aquelas palavras eram tão penetrantes, tão poderosas na vida das pessoas, que aquilo ali prendia as pessoas aquilo. Porque ele ia de encontro realmente com a necessidade daquelas almas famintas de justiça. E Nicodemos, então, este eco destas palavras que deslizava dos lábios de Jesus Cristo chegaram ao ouvido de Nicodemos e foi até o coração dele. E começou a falar com ele. E Nicodemos começou então a fazer uma autoanálise da sua vida. Eu lembro de uma palavra maravilhosa que está na Bíblia Sagrada que diz: o que importa para você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Talvez Nicodemos entendesse desta forma: de que adianta ter sacrificado a minha vida toda por estar a uma posição elevada como eu me encontro hoje? E quando eu chego aqui, que eu me assento aqui à mesa com esses mestres, eu tenho uma pura decepção. A visão que eu tinha quando eu estava lá embaixo, no começo dos primeiros degraus da escada, era uma visão diferente, de que esses que estavam por cima, estavam governando no meio do povo com justiça, com sabedoria e com temor de Deus acima de qualquer coisa. Mas quando Nicodemos chegou ao topo da escalada religiosa, ele entendeu então que aquilo ali era simplesmente uma frustração. Talvez as pessoas estivessem interessadas em no seu próprio bem-estar, e a população sofrendo, precisando de justiça, e a esperança daquelas pessoas talvez estivesse nesses homens que estavam ali, julgando. Mas na verdade, o que eles estavam fazendo era trazendo os benefícios para os seus pés. E Nicodemos não concordava com esta, porque ele via nisto uma injustiça terrível.
Então Nicodemos, fazendo aquela reflexão na sua vida e o Espírito de Deus falando ao seu coração, ele disse: eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. E como eu vou fazer para isto acontecer? O Espírito de Deus dizendo: este homem que vocês desprezam está lá. Olha que grande multidão o acompanha. Porque ele é diferente. Porque ele dá às pessoas o que realmente as pessoas necessitam. Então Nicodemos, tomado por aquele desejo de conhecer realmente a salvação da vida, então ele começa a descer o topo daquela escalada religiosa. Eu quero dar aqui uma reflexão para você, irmão, sobre essa questão de descer. Descer. Nós observamos uma coisa: quando nós chegamos à beira de um poço e precisamos extrair dali águas, primeiramente nós amarramos um balde em uma corda e o lançamos até a profundeza daquele poço. E quando ele chega às profundezas, então nós começamos a puxá-lo de volta. E quando chega ali à beira do poço cheio de água, nós sabemos que o nosso problema está solucionado. E Nicodemos fez exatamente semelhantemente a isso que eu estou dizendo. Deixou com que a fé da palavra de Deus descesse até o fundo do seu coração. E ele então começou a descer junto. Eu digo uma coisa: nós alcançamos a nossa vitória quando nós descemos, quando nós ajoelhamos, quando nós botamos a nossa boca ao pó, descemos à extremidade. Então quando nós levantamos dali daquela extremidade que nós descemos, então nós podemos sentir o nosso problema solucionado, a solução, as respostas a todas as perguntas internas que nós temos dentro. Então Nicodemos tinha uma pergunta a fazer para Jesus. Eu gostaria que você também tivesse esta pergunta para fazer para Jesus. Nicodemos tinha desejo de salvação. Eu quero perguntar para você, meu querido, minha querida: você tem desejo de salvação? Se você tem desejo de salvação, preste atenção o que Nicodemos fez. Primeiramente, não é só ter o desejo. Não adianta eu almejar a salvação a ponto de fazer qualquer coisa, menos ir a Jesus. Mas salvação, ela passa a existir na minha vida a partir do momento que eu tomo atitude, que eu desça de toda a minha posição que eu tenho, tanto financeira como status, qual seja a posição elevada que eu tiver. A salvação começa quando eu dou os primeiros passos, quando eu começo a deixar estas coisas que não influenciam na minha vida, a tomar esta importante decisão. Então eu começo a caminhar sem subjugar a Jesus. Nicodemos talvez tivesse ali uma veste caríssima, um anel de formatura em seu dedo, mas Nicodemos não olhou para isso. Nicodemos queria esclarecimento, queria saber de algo que lhe trouxesse uma recompensa acima daquilo que ele estava tendo ali. Então ele foi falar com Jesus. Muitas das vezes nós deixamos de alcançar objetivos de Cristo em nossas vidas porque nós não queremos falar com Jesus. Talvez olhamos para ele e dizemos: mas não, eu vou falar com alguém que eu não estou vendo. Nicodemos estava vendo Jesus. Mas quando Jesus apareceu aos seus discípulos ali, após a sua ressurreição, ele diz que bem-aventurados são aquelas pessoas que não viram ele, mas que creram que ele existe. E Nicodemos foi ter até Jesus. Eu acho importante aqui a conversa dos dois, porque Nicodemos vai chegando a Jesus e já vai chamando Jesus de mestre. Deu o reconhecimento devido a Cristo.
Rabi, esta palavra Rabi quer dizer mestre. Então Nicodemos passa para Jesus a sua visão, como ele enxerga Jesus. Então ele diz: Rabi, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando eu digo verdadeiramente tu és o Filho de Deus, eu me lembro quando Jesus interrogava Pedro, dizendo acerca de quem Jesus era. E dizia para Pedro: Pedro, o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? As pessoas o que as pessoas dizem que eu sou? Uns falavam uma coisa, outros falavam outra. Mas Pedro levantou no meio dos discípulos e dissesse: tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, você não revelou a minha carne nem o meu sangue, mas você revelou o Espírito. Você foi acima, além do que os seus olhos físicos, Pedro dizendo em outras palavras, além de que os seus olhos físicos pudessem alcançar, Pedro, você alcançou não pelo olhar físico, mas pelo olhar da fé, e conseguiu ver que eu não sou deste mundo, que eu sou filho do Deus vivo. Então Nicodemos dirigiu para Jesus estas palavras: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aí Jesus entendeu que Nicodemos estava tendo uma visão subnatural, além da visão física, porque se olhasse Jesus com olhar físico, as pessoas o desprezariam, porque ele era desprezado dos homens, como diz o profeta Isaías. Mas Nicodemos dirigiu palavras precisas para Jesus: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ninguém pode fazer essas coisas que você faz se Deus não for com ele. Nicodemos agora está certificando e testificando de que todas as obras operadas através do nosso Senhor Jesus Cristo não era de uma natureza humana, mas sim de uma natureza espiritual, de um poder subnatural que não era humana, e também que não viesse de um mundo, um submundo obscuro, mas viesse de um mundo real, o mundo de Deus. Então, mediante esta saudação de Nicodemos a Jesus, então ele lança a sua pergunta. Nicodemos ele tinha certeza do que o objetivo dele era saber sobre a sua salvação. Ele tinha este objetivo. Ele foi com este objetivo na sua frente. E Jesus sabe, Jesus conhece. Antes que Nicodemos chegasse a Cristo, Jesus já sabia. Quando nós olhamos ali, por exemplo, Mateus na alfândega, Jesus chegou e chamou Mateus pelo nome e disse para Mateus seguir a ele. E Mateus ficou perplexo ali: poxa, como que esse homem sabe o meu nome? Irmão, Jesus sabe todas as coisas. Então, objetivamente, Nicodemos lança aquela pergunta para Jesus. E Jesus dá a ele a resposta que ele procura. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos entendeu o que Jesus disse, mas como mestre, de um lado falando ao outro mestre. Então Nicodemos quer esclarecimento convincente de Jesus. Então Nicodemos, além de experimentar a fé, o conhecimento, a sabedoria de Cristo, testificar de todos os seus conhecimentos, ele também estava esclarecendo por completo as suas dúvidas. Conversa de mestre para mestre. Então Nicodemos indaga Jesus dizendo: pode, Senhor, porventura, um homem, já sendo velho como eu, voltar ali o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos,
Eu vou te dizer uma coisa. Aquela pessoa que nasceu da carne é a carne. Eu nasci dos meus pais, meu pai e a minha mãe. E ali eu fui formado através da união dos dois. Então é certo que quando eu nasci o cordão umbilical estava ligado à minha mãe. Isto é o nascimento da carne. Mas quando eu nasci, foi cortado o meu cordão umbilical para que eu passasse a tomar as minhas decisões, que eu aprendesse, até chegar ao ponto de tomar a minha decisão. Então Jesus esclarece a Nicodemos dizendo: olha, Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Há duas diferenças. A diferença do nascido da carne e a diferença do nascido do Espírito. Porque aquele Nicodemos que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo: Nicodemos, há dois tipos de nascimento. E eu quero que você entenda que o primeiro nascimento você já passou por ele. Mas a carne e o sangue não herdam o reino dos céus, Nicodemos. Não é com essa carne que você tem, com esse sangue que corre nas suas veias, que você vai herdar a vida eterna. Nicodemos, o que nasce do Espírito é Espírito. Mas o que é Espírito? É uma renovação de vida, uma transformação de hábitos, de caráter, de todas estas coisas que cercam, de todos os desejos que a carne propicia. Quando nós olhamos em Gálatas, no capítulo 5, nós entendemos ali o que é o fruto desta carne, deste nascimento de carne. E depois nós olhamos o outro nascimento, o apóstolo Paulo nos ensinando. O outro nascimento é o nascimento dos frutos do Espírito Santo. Há uma grande diferença. Ali até ele cita algumas coisas que a carne produz: a discórdia, a inveja, a porfia, o homicídio. E assim ele vai descrevendo quais são os frutos da carne. Mas quando ele fala do fruto do Espírito Santo, ele diz a longanimidade, amor, paciência. E embaixo ali, resumindo, ele diz assim: contra estas coisas não há condenação. E era exatamente isto que Nicodemos buscava para a sua vida em Cristo Jesus. Mudanças de atitude, de hábitos. Quando nós entendemos que Jesus diz para ele, Nicodemos, que nascer da água. A água, irmão, ela serve para limpar todas as sujeiras. A água é um símbolo indispensável do novo nascimento. Porque o pecado representa imundícia, representa sujeira, representa tudo que não presta. E a água veio para lavar. A água de que Jesus está se referindo aqui é a palavra de Deus. Isto aqui que nós estamos lendo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que veio lavar as imundícias do nosso pecado. E quando nós queremos ser salvos por Cristo, a resposta de Jesus seria para nós hoje: é necessário você lavar todas as coisas que contradizem a minha palavra, para que você tenha este novo nascimento. É necessário mudança dos teus hábitos. É necessário você ter uma visão diferente desta visão que o mundo tem. Resumindo, a conversa de Jesus com Nicodemos foi uma conversa
afrontosa. Porque Nicodemos foi buscar o conhecimento e o entendimento. Pediu a Jesus esclarecimento para poder fazer a sua vontade. E Jesus estava ali com o pão da justiça para saciar a fome de Nicodemos. Se você quer obter uma resposta, meu amado, resposta de Jesus Cristo. Não simplesmente, talvez não seja o seu caso, por exemplo, talvez você já até nasceu de novo. Talvez a pergunta para Jesus seja acerca do casamento, ou acerca da convivência, ou acerca do jejum. Há tantas perguntas que você pode fazer para Jesus, e Jesus pode sim te dar a resposta. Existe uma passagem na Bíblia Sagrada, para nós encerrarmos aqui, que muitas das vezes nós pedimos a Deus algo e não recebemos. Qual que é o mistério? Por que nós não recebemos? Porque nós pedimos mal. O que é pedir mal? Quando nós queremos pedir algo que nós venhamos gastar estas coisas nos nossos próprios deleites. Um exemplo. Eu pedir a Deus que Deus me dê condições, dinheiro, muito condições, para que eu venha me fartar de alimento, para que eu venha beber vinhos caríssimos e tantas outras coisas que a Bíblia não se agrada que eu faça. Então Jesus não vai me dar a resposta a esta pergunta. Ou então dará a resposta, mas talvez eu não queira receber a resposta de Jesus. É por isso que muitas das vezes nós não recebemos, porque nós pedimos mal. Mas se você pedir a Deus, falar: Senhor, eu quero um conserto, eu quero uma transformação de vida, eu quero uma mudança, eu quero fazer a sua vontade, eu quero andar segundo a tua palavra, eu quero, Senhor, adorar a ti como o único e suficiente Deus da minha vida, aí você vai ter uma resposta de Jesus. Pode ter certeza disso. Você então terá a resposta. Nicodemos foi buscar e ele conseguiu levar aquilo que foi buscar. Levou contigo a vasilha, o seu coração, aonde pudesse realmente ser depositada as respostas de Jesus Cristo para a sua vida. Se você tem uma pergunta para fazer, faça para Cristo e Ele vai te responder. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. Pedimos a Deus que dê resposta não somente a essas perguntas, mas outras perguntas que convieram a resposta de Cristo. Soberano Deus e soberano Pai, nós sabemos que nós fomos formados do pó da terra e para lá nós voltaremos. Que os dias do homem nessa terra são contados. Que passa de 70 é cansaço e fadiga. Mas nós sabemos também que entre as nossas fragilidades existe um Deus que nos oferece coisas extraordinárias, como por exemplo, a bênção da vida eterna. E não somente isso. E por isso nós queremos aqui, ó Deus eterno, que o Senhor nos coroe com a coroa da vida eterna. Como o apóstolo Paulo, nós possamos ter a mesma certeza e a mesma segurança. Quando ele disse: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa que está preparada desde a fundação do mundo, a coroa de glória. O apóstolo Paulo esperava de Deus a coroa de glória. É como eu disse, meus queridos, quando nós permanecemos até o fim do compromisso que nós fizemos com Jesus Cristo, então nós podemos receber a nossa coroa de glória, que o justo juiz nos dará naquele dia. Então, que a graça de Deus esteja conosco e que esta viva esperança esteja sempre em nossas vidas. Eu agradeço a sua atenção, em nome de Jesus Cristo, e o que não pude expressar para você, meu querido, que o Espírito Santo, assim como sempre tem falado para o seu povo, para as nossas vidas, possa continuar falando. Hoje é um dia especial, quando nós entramos na presença de Deus. Aqui está chovendo na minha cidade.
Nós podemos ver a chuva caindo sobre o solo e a terra sendo molhada, e a esperança aquelas plantas estão verdinhas, cheio de esperança. Que esta palavra seja como chuva sobre a sua vida, que nesta terra que é o seu coração, porque nós somos formados da terra, que esta terra possa ser regada neste dia pelo Espírito Santo de Deus, e que aonde a sequidão, aonde não havia mais esperança, possa brotar a esperança, possa brotar a paz, possa brotar a segurança, enfim, que você seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja sempre conosco hoje e para todo sempre. Amém. E amém, Jesus.